24 de janeiro de 2021. Estamos no domingo, no dia 24 de janeiro de 2021. Galera já entrando aqui no Instagram, Albuquerque, Davis, Gustavo. Peraí, João, muito obrigado. Já estamos entrando no YouTube e já estamos no Facebook. Robinho, grande Robinho. Bom, estamos fazendo essa live hoje, porque hoje temos um movimento no país durante 24 horas, 100 mil lives pelo impeachment. Então, eu sou o André Barros, eu faço toda segunda-feira um bate-papo Esquerda Volver com o meu camarada Ricardo Boris. Terça-feira eu faço às 20 horas o programa Fumaça do Bom Direito. E a segunda quinta-feira do mês eu faço Pé na Estrada com o André Barros. E temos várias outras lives. Então, hoje estou nesse movimento, 100 mil lives pelo impeachment, e estou fazendo agora, ao mesmo tempo, 3 lives, né? Uma no YouTube, no canal Advogado André Barros, outro no Instagram, Advogado Gênio em Manaus. Foi algo marcante, quer dizer, continua fanatizada, seguindo o presidente da República. E esse movimento tem que impulsionar também, tem que pressionar os meios de comunicação, porque os meios de comunicação cobram da população consciência para que usem máscaras, para que tomem as medidas para não propagar o vírus. E os meios de comunicação pedem a consciência da população. A grande maioria da população tem essa consciência. Mas o que os meios de comunicação devem dizer é que essa pequena parte da população que não tem essa, na realidade, seguem o presidente da República. Na realidade, não é cobrar falta de consciência da população. É dizer que o presidente da República liderou todo esse processo de propagação da Covid-19 no país. O presidente da República, que é a autoridade suprema das Forças Armadas do Brasil, ele liderou esse processo de propagação da Covid-19 no Brasil. E teve a colaboração do Procurador-Geral da República, inclusive a omissão também do Supremo Tribunal Federal. Porque eu posso falar porque em março, em razão daquelas micaretas golpistas que o Bolsonaro fez na porta do Palácio do Planalto, sem máscara, passeando pelo Distrito Federal, comendo cachorro-quente, se lambuzando todo sem máscara, eu fiz 3 notícias crimes, porque isso que o Bolsonaro fez, além de apologia ao crime do artigo 268, é apologia ao crime do artigo 268. E o que diz o artigo 268? Qual é o crime? É infringir determinações do poder público destinadas a impedir a propagação de doença contagiosa. É uma lei penal em branco, porque, obviamente, não é toda hora que tem a doença contagiosa. Então, quando ela ocorre, o poder público
baixa determinações para que as pessoas possam seguir para impedir a propagação da doença contagiosa. E a lavar as mãos, o uso de máscaras, né? Os equipamentos de proteção individual, que são, na realidade, proteção coletiva, essas medidas que foram tomadas por estados, municípios, até pela União, elas foram, quer dizer, que é o crime do artigo 268, ela teve como o maior líder para infringir, para cometer esse crime, o presidente da República, que inclusive demitiu os ministros da Saúde porque eles se negaram a incentivar o uso da cloroquina. E agora, em Manaus, ao invés de ele mandar oxigênio, ele mandou cloroquina. Então, nós temos que parar de falar que isso é burrice, que isso é incompetência, e muito menos que isso é loucura. Porque, inclusive, quem pratica crimes são pessoas imputáveis. E no Brasil, os maiores criminosos são os milionários e bilionários. Eu digo que pessoas que têm mais de 100 milhões na sua conta e construíram esse país terrivelmente desigual. São todos imputáveis. Então, nós temos que parar de falar que isso é burrice, que isso é incompetência, que isso é loucura. Não, isso é uma política do governo Bolsonaro, a política do genocídio. Todo mundo sabe que o presidente da República ele não é contra a vacina, ele é contra a vacinação. A vacinação. A Pfizer, que é uma empresa, inclusive, que está no Brasil há décadas, uma indústria farmacêutica, a Pfizer, nós não estamos recebendo a vacina da Pfizer porque o Brasil, a Agência de Vigilância Sanitária Brasileira, Anvisa, que tem outras, cada país tem uma, o Brasil exige, na terceira fase, que o teste seja feito no país. No país. E a Pfizer está sendo aplicada no mundo inteiro porque eles adotam, as agências adotam que na terceira fase vale a pesquisa de modo total, não no determinado país. A única agência, segundo a Pfizer, que fez essa exigência foi a Anvisa. Então, inicialmente, o ministro da Saúde disse, fazendo pouco caso, que não aceitaria a vacina da Pfizer porque eram apenas 2 milhões de vacinas e que o país era um país de 200 milhões de habitantes, que isso era muito pouco. E a Pfizer respondeu em nota escrita que procurou o governo brasileiro e tinha disponibilizado em dezembro 70 milhões de vacinas. E agora o governo comemora a chegada da vacina da Oxford, produzida na Índia. Chegaram 2 milhões de vacinas. E o governo comemora esses 2 milhões. A vacinação no Brasil está sendo feita a conta-gotas. A conta-gotas. Agora, e também a vacina russa, né, a Sputnik, o governo também faz a exigência que a terceira fase, a vacina tenha, a pesquisa tenha que ser feita no país. Mas a Sputnik está sendo aplicada na Argentina e em vários outros países da América Latina, da América do Sul. Então, o governo boicota a vacinação, evidentemente, causando, num país onde mais de 1.000 pessoas estão morrendo todos os dias. Então, na realidade, nós temos que parar de dizer que é burrice e que é incompetência. Isso é uma política de genocídio. A mídia tem que falar dessa forma. A mídia dizendo que ele é incompetente, não é incompetente. Na realidade, isso é uma política, a política do genocídio. Eu falo isso porque, inclusive, eu fiz uma notícia crime, o número dela é 9020, porque o Bolsonaro vetou o acesso universal à água potável aos povos indígenas e às comunidades quilombolas no meio da Covid-19.
e negou também materiais de equipamentos de proteção individual, materiais de higienização, o acesso à internet para os indígenas, para que eles não fossem para a cidade. Eles vivem, muitos povos indígenas vivem isoladamente, quer dizer, é um povo de alta vulnerabilidade, e o Bolsonaro vetou o acesso universal à água potável. Eu fiz em 20 de julho a notícia crime 9020 contra o Bolsonaro por genocídio. Essa notícia crime foi arquivada, eu recorri e o recurso está sendo julgado nesse momento, agora. E a mídia não fala absolutamente nada. Até sou fã do Leonardo Boff, ele escreveu uma matéria, respondeu uma reportagem agora há pouco tempo, dizendo que, citando o veto à água potável, isso agora está sendo muito disseminado, o que eu escrevi e protocolei no Supremo Tribunal Federal em julho do ano passado, agora está sendo muito disseminado, porque é óbvio que se ele veta o acesso universal à água potável aos povos indígenas e comunidades quilombolas, estão altamente vulneráveis no meio de uma pandemia, o que ele quer? Ele quer submeter intencionalmente esse grupo nacional, étnico, racial, a condições de existência capazes de ocasionar-lhes a destruição física total ou parcial. Isso é crime de genocídio. E isso está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Eu peço para que vocês divulguem, porque, inclusive, o ministro Fachin pediu vista, ele pediu destaque, está com ele para essa votação, onde a ministra relatora é a Carmen Lúcia, e a mídia não fala nada. Então, o Leonardo Boff, por exemplo, ele nem sabe que tem no Brasil uma notícia crime que está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal agora, por esse fato que agora, só agora, a mídia está prestando atenção. Porque como pode o presidente da República vetar o acesso universal à água potável na mensagem 378 do dia 7 de julho de 2020 aos povos indígenas e às comunidades quilombolas em situação altamente vulnerável? Isso é crime de genocídio. Isso está sendo julgado no Brasil agora. E eu peço para que vocês divulguem. Então é isso, pessoal. Vou falar pouco hoje para que as pessoas divulguem essa notícia crime 9020, que está aí, onde eu questiono, inclusive, o seguinte: o Procurador-Geral da República, ele não pode chegar e pedir o arquivamento de uma notícia crime praticada pelo presidente da República e acabar por aí. Não pode, porque a lei mudou. O artigo 28 do Código de Processo Penal diz que ele tem que submeter esse pedido de arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público Federal. E ele não está fazendo isso, e o Supremo Tribunal Federal vem concordando com isso. Isso é muito poder. Quer dizer, se o procurador sozinho resolve não denunciar o presidente da República, que é o que está acontecendo, inclusive um procurador que já começa a falar expressamente de forma golpista, dizendo que a situação emergencial é um prenúncio ao estado de defesa. Que é isso? Onde nós estamos? Então, pessoal, o governo Bolsonaro só continua, só apenas se sustenta porque ele tem apoio dos banqueiros, tem apoio de milionários e bilionários que estão ganhando muito dinheiro nos bancos, nas bolsas de valores, que remetem bilhões para fora do país. Ele só está sendo sustentado por isso, porque ele quer entregar a água do Brasil, quer privatizar a água, ele quer entregar a luz do país, quer privatizar a luz, e eles querem agora roubar o dinheiro do país com a autonomia do Banco Central, porque é a União que determina, junto com o Banco Central, a expedição de moedas. Já pensou se agora no Brasil a moeda fosse o dólar, como determinados países da América Latina, inclusive, adotaram isso? Seria uma tragédia. Então, nós temos que ter uma moeda forte e o preço tem que ser controlado.
Esses cartéis não podem se aproveitar desse momento de pandemia para aumentar o preço do arroz, para aumentar o preço dos alimentos essenciais. Isso tudo tinha que estar sendo fiscalizado e congelado pelo governo para que a moeda tivesse maior poder de compra. Se aproveitam do auxílio emergencial que foi decretado porque foi um movimento mundial para aumentar o preço do arroz, do feijão, dos produtos essenciais. Então, o Bolsonaro só continua na presidência da República porque ele tem o apoio dos banqueiros, de quem está ganhando na Bolsa de Valores. Enquanto o povo sofre, os milionários e bilionários ganham mais dinheiro desse país. Por isso que ele continua na presidência da República, porque ele é uma tragédia. Ele é uma tragédia para o país. O Brasil não sofre um bloqueio comercial, mas começa a sofrer certas medidas, como, por exemplo, a Ford saiu do Brasil e o governo poderia até teoricamente, se apropriar, né, desses meios de produção, mas não. A elite brasileira é a elite Playmobil, só sabe montar carro. A Ford está aqui há décadas, e aí a Ford vai embora, não tem mais como fabricar, porque não tem meios, por causa da logística internacional. É uma elite que não sabe, que não produziu nenhuma indústria automobilística, montadora de carro, uma elite Playmobil, essa elite brasileira. Então, pessoal, ele só se sustenta dessa forma, senão ele já teria caído há muito tempo. Mas nós estamos nessa luta. É fundamental tirar o Bolsonaro da presidência da República. Tem mais de 1 milhão de razões para o impeachment do Bolsonaro, e a última, a consagrada, que não existe maior exemplo de crime de responsabilidade, que é o crime contra a soberania do país, contra a independência dos poderes, contra a harmonia dos poderes, quando ele diz que quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas forças armadas. Bolsonaro falou isso. Então, tem mais de 50 pedidos de impeachment dele na Câmara dos Deputados que não são votados. Não são votados. E tem esses crimes praticados, como eu falei, 268, crime de genocídio, onde o procurador não denuncia o presidente da República. Então, pessoal, ninguém lembra do vice do Pinochet, ninguém lembra do vice do Médici. Só o Paulo Guedes deve lembrar do vice do Pinochet, porque o Paulo Guedes foi Chicago Boys, foi da Universidade do Chile na época do Pinochet e ajudou, junto com outros jovens, ao genocídio das pessoas chamadas da melhor idade, dos idosos, das pessoas mais velhas no Chile, onde 90% hoje recebe menos do que um salário mínimo, e os idosos é a maior causa de suicídio no Chile. E o Paulo Guedes foi servir essa política e ao governo do assassino, torturador, genocida Pinochet. Então, ninguém lembra quem é o vice do Pinochet, quem é o vice do Trump, quem é o vice do até tomar aqui, porque o Mob Dick Show, meu amigo Petralha, diz que o vice do Trump é fácil saber porque é Pence. Mas estou aqui com a caneca, usuário, saia do armário. Do Mob Dick Show. Mas ninguém lembra quem foi o vice do Hitler, do Mussolini, e também não sabe quem é o vice do Bolsonaro. Só sabe aqui o Mourão, que repete o que o Bolsonaro fala. Ele é o sabujo do Bolsonaro, o Mourão, que fica repetindo o que o Bolsonaro fala. E eles estão denegrindo as Forças Armadas brasileiras com esse governo que é contra a vacina. Quer dizer, até terminar, o Rui Barbosa foi contra a vacina também. O grande jurista Rui Barbosa foi contra a vacina. Em 1904, na revolta das vacinas. E depois ele pediu perdão ao Oswaldo Cruz, que era quem implementava as medidas de vacinação, porque viu que aquilo foi uma besteira que ele falou, né?
Mas isso foi em 1904. Agora, em 2021, com todas essas informações, trata-se o Bolsonaro e o governo dele é o governo do genocídio, da pandemia racial, onde a maioria das pessoas que morrem são negros, mulheres, as mulheres negras também são a maioria das pessoas que morrem. Os negros são a maioria das pessoas que morrem. Então já é chamado, inclusive, de pandemia racial. E no Brasil, mais 70% das pessoas que morrem têm mais de 60 anos. E eles querem fazer a reforma. Na realidade, eles estão se aproveitando da pandemia para matar, para que as pessoas deixar morrer as pessoas da chamada melhor idade, os idosos, as pessoas mais velhas. Para quem o Paulo Guedes serviu o assassino Pinochet, e lá ele implantou, ajudou a implantar o programa para matar os idosos do Chile, então ele aqui está fazendo a mesma coisa no Brasil. Então, o governo genocida, nós temos que divulgar, fazer as lives para atingir 100 mil lives hoje pelo impeachment do Bolsonaro. O Brasil acordou, vamos tirar o Bolsonaro da presidência da República dentro da Constituição, dentro do impeachment, porque ele já praticou todos os crimes possíveis e imaginários. Todos. E agora, só, desculpa, eu estava finalizando, mas lembrar que a vacina está sendo a conta-gotas, mas existe um processo de distribuição, onde as vacinas podem chegar em grande número mais tarde, né? Infelizmente, né? Mais tarde. Mas esse processo de distribuição a gente tem que ficar de olho. Porque, por exemplo, as vacinas do Butantan em São Paulo, por que elas vão para Brasília? Elas têm que ser distribuídas de São Paulo para o Sudeste, para o Sul, muito mais lógico. Por que elas vão para Brasília? As vacinas do Centro-Oeste irem para Brasília, tudo bem. Agora, por que as vacinas de São Paulo têm que ir para Brasília? São Paulo mesmo, as de São Paulo, o governador não deixou. Então, nós temos que ficar de olho na distribuição das vacinas, porque nós temos um sistema único de saúde capaz de fazer uma grande distribuição quando elas realmente chegarem. Porque até agora nós estamos vendo a vacinação a conta-gotas. Então é isso aí, pessoal. Um abraço bem apertado, faça a sua live. Vamos chegar a 100 mil lives pelo impeachment desse governo genocida e do presidente da República, Jair Bolsonaro, que praticou todos os crimes de responsabilidade, crime comum e crime de genocídio previsto na Lei 2.889 de 1956. Ó, o Moby Dick vai fazer também, eu já fez, não sei. Tá falando, tá acenando aqui para mim. Tá certo, pessoal? Um abraço bem apertado. Fechando aqui primeiro no